Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, voltamos com The Sims, voltamos também com os vídeos a serem gravados nesse canal. A gente ficou uma semana aí sem gravações de vídeo, mas eu não deixei vocês sem vídeo. Eu postei um vídeo quinta-feira sobre paciência, falando como o Senhor desenvolveu essa virtude comigo essa última semana que passou, deu com dengue, mas graças a Deus o Senhor está comigo e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez pra gente voltar com essa série de The Sims, que é essa série maravilhosa que eu amo muito, mas dá muito trabalho pra fazer. E hoje vamos falar sobre rebeldia, um dos pecados mais antigos e mais cometidos hoje em dia. E é um pecado que, assim como o pecado de orgulho, se você não viu, vai lá assistir, é um pecado que traz a personificação de Satanás. Porque quando a gente pensa em Satanás, todos os pecados vêm atrelados, mas acho que a gente consegue pontuar 3 pecados principais que lembra da pessoa de Satanás: a mentira, o orgulho e a rebeldia, que é as 3 coisas principais que a gente consegue tirar. Como eu disse, Satanás é uma figura rebelde e ele não conseguiu concluir o plano dele de rebeldia com a humanidade lá em Adão e Eva. Afinal, Adão e Eva desobedeceram. Mas qual que é a diferença de desobediência e rebeldia? Primeiro, vamos entender o que é rebeldia. Rebeldia é o ato de se rebelar, de se opor contra algo. Mas, para o Senhor, na Bíblia, rebelião, rebeldia, é além da desobediência. Ou seja, a pessoa que desobedece, por exemplo, Adão e Eva, eles desobedeceram, às vezes por uma ignorância, às vezes por achar ali aquele engano do diabo lá, de falar, não, vocês vão ser igual a Deus, nada vai acontecer. Aquilo ali foi um engano da parte deles. Eles deixaram de estar errado por causa disso? Não, estavam errados porque a ordem do Senhor foi clara. Não coma deste fruto. Coma dos outros, mas não coma desse. Então eles fizeram 2 desobediências. Não comeu dos outros, ainda comeu do que não podia. Mas eles erraram ali, tiveram esse pecado por conta de uma ignorância. Se eles realmente soubessem quem era Deus, o que o Senhor era para eles, e não tivesse nenhuma dúvida sobre isso, eles não cometeriam esse pecado tão idiota. Mas quem somos nós? A gente tem um DNA de Adão e Eva. Mesmo a gente sabendo o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, sabendo de tudo, todas as promessas, a gente ainda cai na tentação de Satanás para satisfazer os desejos e os pecados que a gente tem na nossa própria carne. Então Adão e Eva cometeu a desobediência, mas por ignorância deles. Agora foi diferente com Caim, que eu vou desenvolver um pouco mais na história com vocês. Caim quis matar Abel logo depois do Senhor ter avisado: olha, cuidado que o pecado está aí na sua porta, se você fazer bem, não é certo que eu vou te aceitar, mas se você quiser fazer o desejo do pecado acontecer, ele já está aí na sua porta. Então ele pecou consciente, ele pecou para fazer uma oposição a Deus. Então atos de rebeldia são coisas muito graves e vocês vão ver por quê. Então assim Satanás conseguiu concluir com Caim o que ele queria com Adão e Eva. Ele queria que o ser humano fosse rebelde, assim como ele. É isso que fez com que culminasse esse trabalho de rebelião. Porém, à luz da Bíblia, a gente consegue ver o seguinte. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. O texto aqui, o título da mensagem é: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Deixar nem uma poeirinha. Era para destruir as mulheres, os homens, as crianças, os animais, os objetos, tudo. Só ele não queria nada remanescente daquele povo. Então, essa foi a ordem. Só que Saul simplesmente falou: não, eu não vou fazer o que o Senhor está mandando. Não vou. Lembra que eu te falei sobre a questão da desobediência e da rebeldia? A desobediência é: errei o alvo, desobedeci ao Senhor. O Senhor falou para eu não fazer, mas eu fiz. Agora, a rebeldia é a audácia de fazer isso daqui com consciência, com intenção. Porque às vezes você desobedece sem você saber. Às vezes você tá cometendo pecado, brigou com alguém sem saber. Às vezes você tá, cometendo um pecado, mas você não tem a noção que aquilo ali, naquele momento, você tá cometendo um pecado. Você tá só cometendo. Agora, quando você comete o pecado, sabendo que é pecado, isso é uma afronta a Deus, isso é rebeldia. Então, Saul poupou algumas pessoas
que ele falava assim, não, vou levar essas pessoas aqui, que o Senhor, deve ser na cabeça dele, tá pensando, não, o Senhor ele não pensou bem, falou para destruir todo mundo, mas acho que não é bem assim. E se você julga que você é melhor que Deus. Saul foi, poupou algumas pessoas, desobedeceu a Deus, só que consciência, então se rebelou contra Deus, e ainda por cima pegou alguns pertences, algumas coisas, pegou aquilo ali e fez um holocausto, sendo que o Senhor não pediu holocausto, o Senhor pediu para destruir, fez o holocausto, você aqui, Senhor, olha aqui que eu tô fazendo para você. Olha, você mandou destruir, mas eu não fiz o que o Senhor mandou não, sabe? E aí eu fiz do meu jeito. A raiz da rebeldia é o humanismo, que eu vou explicar para vocês o que é o humanismo. Mas vamos ler aqui o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, tu, Saul, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Então, vamos lá. Saul desobedeceu intencionalmente, então ele se rebelou. Ele cometeu o pecado de rebeldia. E aí, o porfiar que eles falam aqui é a obstinação, é você ficar discutindo, sabe? Ah, não, Senhor, não é bem assim. Eu tô fazendo isso aqui, isso é como se fosse uma idolatria. Então, olha que interessante. A rebeldia é igual à feitiçaria e o porfiar, a obstinação, falar demais, é igual ao pecado da idolatria. Agora me conta aqui vocês, põe aqui no comentário agora, já curte, comenta, tá? Pode curtir esse tema que é maravilhoso, rebeldia, já curte e comenta aqui pra mim. Por que que você acha que o Senhor fala na palavra dele, ali em 1 Samuel, versículo 23, que a rebeldia é igual a feitiçaria? O que que tem a ver? Se você sabe qual que é a ligação entre esses dois, coloca aí agora, põe aqui o timestamp desse comentário, se o que você vai fazer, por exemplo, agora, não sei quanto, mas sei lá, vamos supor, 6.03. Põe aí e coloca pra mim por que que você acha, eu quero a sua resposta. Por que que você acha que a rebeldia é igual à feitiçaria? Não tem sim ou não, é igual, mas o que que é igual? O que que faz a rebeldia ser igual à feitiçaria? Porque assim, vamos lá, já coloca sua resposta aí que eu quero ver, cada um de vocês respondendo. Vamos pensar. Quando você pensa em rebeldia, qual é a primeira imagem que você vê na sua mente? Eu vejo uma criança no shopping, esperneando, falando, eu quero, a mãe, não, nós não vamos comprar, eu quero, mas eu quero, rebelde. Ou mesmo um adolescente trevoso, de com lápis crayon, emo, todo de preto, assim, a mãe, menino, não faz isso, não tem essas atitudes, mãe, eu vou fazer isso aqui. Isso pra mim é rebeldia, é o que eu consigo ver. Agora, o que que tem a ver com a feitiçaria? Porque quando eu penso em feitiçaria, eu penso, tipo, assim, no mais chulo, mais Disney World possível, uma bruxa mexendo no caldeirão. Mas a gente sabe que os feiticeiros hoje em dia não é assim, não é bem assim. São pessoas que saem na sexta-feira para fazer ali aqueles trabalhos, né? Lançam feitiços, coisas em cima de pessoas através do trabalho de Satanás. Mas pensando no modo chulo, o que que tem a ver o adolescente revoltado ou a criança perdendo no shopping com a bruxa mexendo no caldeirão? O que que tem a ver? Coloca aí pra mim. O que que tem a ver? O que que você acha que tem a ver? Porque o Senhor tá falando que tem a ver, então deve ter a ver. Isso sempre me intrigou. Eu nunca entendi bem esse versículo. Eu falava, mas por quê? Pra mim, eu pensava assim, quem é rebelde é tão ruim quanto quem é feiticeiro. Eu imaginava assim. Mas não é isso. Quando a pessoa tá ali, né, a bruxa tá ali no caldeirão, ou tá lá fazendo os trabalhos dela, o que que tá acontecendo ali? Ela sabe que ela não pode estar fazendo aquilo ali, aquele pecado, mas ela tá fazendo, tá? E por que que é parecido com a rebeldia? Porque quando ela tá ali mexendo no caldeirão, fazendo o feitiço dela, ela tá invocando demônios, espíritos malignos para entrar ali naquele trabalho, naquele esquema e, né, desenvolver o que precisa. Agora, na rebeldia, também tá tendo invocação de demônio e espíritos. Porque quando a pessoa desobedece a Deus, ela comete pecado, principalmente quando é intencionalmente, ela abre um portal, invoca espíritos malignos para ela. Então ela se torna o caldeirão da bruxa.
ela se torna o caldeirão da bruxa. A pessoa. Ela abre o corpo dela para receber os espíritos malignos, para desenvolver o trabalho. Olha pra você ver como que esse negócio é grave e é sério. Pessoas que são rebeldes também são feiticeiras. Então você aí, que tá em casa às vezes, né, pecando, sabendo que tá pecando, você é feiticeiro. Ai, misericórdia, tá repreendido. Deus. Não, é Deus que tá falando. É Deus que tá falando. Rebeldes são feiticeiros. Olha que pesado. Eu acho que você vai pensar 1000 vezes quando quiser pecar intencionalmente. Crente não deve pecar intencionalmente. Ele deve pecar, nem deve pecar, né? Se ele pecar, deve ser algo acidental, algo tipo que ele fez às vezes por ignorância. Não queira marcar encontro com o pecado. Eu falo isso pra mim mesmo, porque muitas das vezes eu pequei sabendo que era pecado e falando, não, Deus, é só um pouquinho, é só tentando negociar ainda com Deus. Então, além de estar pecando com rebeldia, sendo uma feiticeira, eu estava sendo também esse porfiar, esse tentar negociar, essa obstinação, sendo idólatra. Então olha que combo horroroso, personificação de Satanás tranquilo. Então Deus fica furioso com isso, é algo que deixa, acho que assim, além do orgulho, que orgulho é um trem que tira o senhor de sério, idolatria e rebeldia, o senhor fica mais assim. E o quarto seria mentira, que vai vir The Sims, já vou dando spoiler, vai sair no final do mês, dia 31. Dia 31 não, gente, misericórdia. Não, vai sair dia 1º de abril. What? 1º de abril vai dar... Uau. Desculpa a minha doideira aqui. Velho! Meu Deus do céu! Amei! Oh, God. Caramba, tô muito feliz com isso. Uau. Enfim, voltando. Saul ali, nessa passagem que a gente vê, ele foi obsessivo, obstinado e rebelde. Ele conseguiu cometer piores pecados, tipo, em uma carregada só. Meu Deus, Saul, meu Deus. E aí, nesse momento, o Senhor já falou, já que você rejeitou a palavra, a verdade que eu te dei e você não quis, então agora, meu filho, eu não te aceito mais como o rei. E aí foi aí que ele perdeu a razão e aí Davi começou a ser preparado. Então, além de Lúcifer, Saul é um bom exemplo de alguém rebelde. Mas a gente também tem o famigerado Caim. Gente, a história de Caim é uma história muito triste. É quando Satanás conseguiu finalizar o trabalho dele, de corromper totalmente a humanidade, de fazer com que o sistema tivesse totalmente caído. Foi com Caim. Caim era humanista, que você vai ver aqui como que Caim era humanista. Então vamos lá para Gênesis, para a gente ver nosso personagem bíblico da vez. Gênesis capítulo 4, para a gente entender aqui, ó. Nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta do Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiras? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre eles dominarás. Vamos lá. Contando essa parte do humanismo aqui, do Caim. A gente sabe que Abel foi aquele que realmente preparou. Não vou entrar muito nessa questão aqui do culto, né? Porque é importante, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Uma análise mais completa sobre essa questão. Resumindo aqui, o que eu quero falar sobre o humanismo, Caim não se preocupou em agradar ao Senhor. Ele trouxe simplesmente alguns frutos da terra e ele não preparou como Abel fez. Abel se preparou para
oferecer ali os primogênitos. Ele tirou o melhor que ele tinha. Ele preocupou em tirar o melhor para Deus. Agora Caim não. Caim simplesmente pegou do que tinha. E quantos de nós não fazemos isso, né? Às vezes vamos dar uma oferta, ou vamos fazer alguma coisa para o Senhor, a gente faz no tempo que dá, do jeito que dá, entendeu? Não faz com o coração totalmente preparado aquilo ali, faz só por fazer. Ele irou, achou injusto. O humanista, ele tem isso de falar, ai, isso é injusto, eu não mereço isso. Ele tem essa coisa de achar que merece alguma coisa. Mas aí vem a rebeldia. E falou Caim com seu irmão, Abel. E sucedeu que, eles estando no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, Abel, e o matou. O Senhor avisou ele, Caim, toma cuidado. Se você fazer bem, você vai ser aceito, cara. Mas se você quiser fazer as coisas erradas, o pecado já tá te esperando, o pecado já tá te sondando. E o pecado quer realizar o próprio desejo dele, que é pegar essa maldade que tá dentro de você aí e concretizar ela. Se você deixar isso acontecer, ele vai te dominar. E foi isso que aconteceu, ele deixou dominar. Ele foi humanista de falar, o Senhor não se atentou pra mim, e Abel agora tá todo felizinho porque ele foi aceito para Deus. Então o meu desejo de inveja, de orgulho, de ira, de raiva, vai tudo sair pra fora. Isso é humanismo, é você pegar as suas vontades e colocar acima de Deus. Se ele fosse cristocêntrico, ia falar, nossa, eu realmente dei mole, não, peguei só o que tinha, eu tô errado, me perdoe, eu vou fazer agora certo. Tá? Mas não mudou, porque o orgulho já estava enraizado e a rebeldia se declarou ali, sendo a raiz, né, tendo a raiz ali o humanismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o humanismo, tá? Então, assim, é algo a ser chamado a atenção. Quantas das vezes o Senhor tem alguma atitude ou acontece alguma coisa na vida com permissão de Deus e a gente olha para Deus, Senhor, eu não mereço isso. Por que fulano tá tendo isso e eu não? Senhor, mas eu fiz isso pro Senhor e agora eu quero. Isso é humanismo. E aí, o humanismo, o que ele faz? Ele faz você questionar Deus, você não aceitar o que Deus propõe para você. E aí você começa a desobedecer. Só que começa a desobedecer de uma forma intencional, porque você julga que você é melhor que Deus. E aí você começa a ter rebeldia. Começa a ser feiticeiro. Rebeldes são feiticeiros. Meu Deus do céu, gente. Eu mesmo já fui muito rebelde. Muitas das vezes eu sabia, olha, isso aqui é um pecado. Deus está falando que é um pecado. Eu falava, ai Deus. Tipo, sabe aquela rebeldia safada? Aquela rebeldia que é tipo assim, oh Deus, deixa eu negociar com Deus aqui. Oh Deus, não, eu quero só pecar um tiquinho, assim, não precisa ser muito, Deus. Só um tiquinho eu quero pecar. Então, assim, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Mas hoje eu vejo e me arrependo o quanto que mal você está fazendo pra mim e também magoando o Espírito Santo. Magoando a Deus, porque Deus vê aquilo ali, pô, a minha serva, antes não conhecesse a palavra, porque aí você estaria só em desobediência, não só, né, mas assim, por ignorância. O Senhor perdoa o tempo da ignorância, mas tem pecados que vai ter consequências dependendo se você sabe, se você tem conhecimento ou não. Mas o Senhor, ele não atribui aquilo ali a você. Às vezes você teve uma criação na qual não sabe que muita coisa é errada, que muita coisa é pecado. Entendeu? O Senhor, ele perdoa o tempo da ignorância. Agora, quando você peca sabendo que aquilo ali é pecado, aí você tá cometendo rebeldia. Você tá falando assim, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar fazendo porque sou eu que mando. Eu quero satisfazer as minhas vontades. Humanista rebelde. Literalmente Caim. E com isso Satanás consegue fazer com que toda a humanidade receba esse DNA. Tem uma coisa muito marcante pra mim, daqueles livros de testemunho de Jeová. Tinha uma imagem que não sai da minha mente, não sai mesmo, que era tipo, explicando o pecado, qual que é o efeito do pecado de Adão e Eva na humanidade. Aí mostra que Adão e Eva é uma forma que era perfeita, só que ela caiu e ficou amassada. Então todos os pães que foram assados naquela forma nasceram já amassados. Não porque eles foram amassados a um, não, porque a forma deles já temos no nosso ser essa formação caída, a nossa carne, que é a junção da alma com o corpo, ela recebe esse material genético, tá? Recebe essa mente e o espírito morto, a qual precisa nascer de novo e morrer para o mundo para você reconectar com Deus. Mas é muito difícil, nem todo mundo consegue romper da forma que Deus realmente quer que a pessoa rompa. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa rebeldia. E uma das formas da gente vencer a rebeldia é se submeter, se humilhar ao Senhor.
Falar assim, eu realmente não sei de nada. Me ensina, Pai. Se humilhar, a gente conseguir essa virtude, ser humilde, para ver que nem tudo vai sair da forma que a gente quer, que é o que o Senhor quer, que realmente vale. E a gente tem que obedecer e aceitar os mandamentos dele. Não adianta falar eu amo Jesus e não fazer os mandamentos dele. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como prometido, todo The Sims terá um Lyrical Illustration. Quem tá com saudade de Lyrical Illustration aí? Eu tô com muita saudade de Lyrical Illustration. Eu gosto muito do Lyrical Illustration. Já segura aí que vai ter o Manismo. Dia 1 de abril já vai sair The Sims de mentira. Que perfeito, deu tudo certo. Ai, que ótimo, tô muito feliz. No podcast aí, gente, tem muita coisa boa. Então se liga, já curte, comenta, compartilha com seus amigos, ajuda o canal a crescer. Se inscreve se você não é inscrito. E vamos lá, rumo aos 100 inscritos, rumo a pregar a palavra do Senhor cada dia mais. Quero que Deus esteja com vocês a cada dia, mostrando tudo que vocês têm que fazer, através da Bíblia também. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.